Eu penso que não há uma hora mais maravilhosa para a igreja do que esta, porque não há algo mais importante na terra do que vidas se entregarem a Jesus Cristo, serem batizadas, serem recebidos como membros da igreja de Cristo, fazer a sua pública profissão de fé. Nada há mais importante na terra do que a salvação em Cristo. Por isso, quando eu leio essa palavra, o encontro muda a sua vida. O encontro muda a sua biografia. É o encontro com Jesus que muda a biografia. Esses dias nós tivemos uma aula aqui. Eu vou até repetir algumas coisas, pastor Ricardo, porque foi tão bom para mim e fez bem para as pessoas. Eu quero hoje, e foi um dia que nós tivemos sem luz, então nada foi gravado, né? Mas foi tão bom eu poder trabalhar esse tema, abrindo o coração com as pessoas. Algumas pessoas estavam aqui. Queria abrir o coração com vocês de novo, agora com todo mundo. Eu estou muito convencido que nada é mais importante na sua vida do que o encontro. Você teve um encontro. Este encontro é um momento que muda uma história. É o encontro que muda uma biografia. Você sabe, a presença de Jesus mudou tudo. Hoje eu e o Ricardo estávamos pensando como ia pregar. Pensamos até em pregar junto hoje aqui, né? Mas é que o tempo tão curto. Mas o que eu quero é terminar. Nós estamos terminando hoje, né, a série. Nós estamos terminando hoje para dizer para você o seguinte. Paulo disse assim: o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E vocês que estão chegando como membros desta igreja, eu quero dizer o seguinte: esta igreja tem um DNA evangelístico. Eu cheguei aqui há muito tempo, saí, voltei como pastor, mas na minha juventude, eu me lembro, na minha adolescência, a marca desta igreja marcando os lugares com evangelismo. Os nossos jovens tinham naquela época 13 pontos de pregação, muita oração, muita paixão. Eu digo que 3 características marcam esta igreja no seu DNA. Um é o espírito evangelístico muito forte, e eu estou pedindo que Deus restaure isso, toque isso, ative o evangelismo, traga mais pessoas com paixão evangelística. Início da minha juventude, nós jovens ficávamos fora da igreja, porque não cabia na igreja. Os jovens saíam convidando as pessoas nas vizinhanças. Nós ficávamos da janela do lado de fora. Eu nunca assisti o culto dentro da igreja, na minha juventude, aqui, porque havia muito evangelismo. Outra característica é a adoração, louvor, marca da adoração. Eu fico sempre pensando, porque Deus sempre traz mais gente para adorar e para louvar. É uma marca. Eu quero que essa marca continue, o espírito profundo de adoração. E a terceira é algo que muitos aqui vão gostar muito: avivamento. Uma igreja aberta ao mover do Espírito Santo, que crê que a igreja pode ser cheia do Espírito e manifestar no poder do Espírito e ter a presença e a marca dos dons do Espírito. Se nós preservarmos isso, nós vamos ter um futuro maravilhoso. E eu creio que essa é a visão. Então você precisa compreender que você vem a esta igreja com esse desejo e com essa profundidade. Então tudo faz parte do encontro. Eu estava olhando e lembrando de alguma coisa que eu falei. Eu gosto muito de pegar a minha Bíblia e dizer o seguinte: quando eu pego a minha página primeira da Bíblia, lá em cima está escrito: no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na tua Bíblia também é a mesma coisa. Mas o que me impressiona
eu não sei se você já observou, e se for a Bíblia igual a minha, na última página, olha, agora eu vou pegar a última página, na parte de cima, do lado de cá, está escrito, olha aí onde está aqui, eu sou o princípio. Interessante, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e lá no final, eu sou o princípio. No princípio, no princípio. A Bíblia começa dizendo que tudo começa no princípio e termina dizendo quem é o princípio: Cristo. No meio, sabe o que diz? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o começo, ele é o fim. Ele é o princípio do começo e ele é o princípio do fim. Porque o fim não termina no fim. O fim termina no princípio. Por quê? Porque é onde começa. Irmãos, é incrível isso, né? A Bíblia. Viver é Cristo. Cristo, encontro com Cristo é a totalidade da vida. Cristo, 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 Cristo. É por isso que ele marcou a história. Quando a gente fala o ano que nós estamos dizendo 2021 depois de Cristo. Quando você estuda a história, você vê antes de Cristo. Ele marcou a história. Então ele está no princípio, ele está no fim e ele está no meio. Ele é o meio da história. Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. O sujeito pode ser ateu, mas quando ele assina um cheque ou assina um documento, ele está dizendo depois de Cristo. Ele está dizendo ele existiu. E ele assina isso. Ele pode ser agnóstico, mas ele diz, quando ele fala a data, que dia é hoje, ele está dizendo depois de Cristo. Quando ele estuda a história, antes de Cristo. Ele não consegue escapar da realidade da presença de Jesus. Mas vou dizer mais, na sua vida existe também um antes e um depois. Eu estou aqui porque um dia meu avô, Fernando Rodrigues de Lima, tomou uma decisão: eu quero conhecer este Deus da Bíblia. E a história é tão linda que eu gosto de sempre repetir. Lá no sul de Minas, ele, a cavalo, para lá e para cá, um fazendeiro, tinha um padre que vinha, pregava a Bíblia. Ele um dia chegou para o padre e disse: dá para arrumar uma Bíblia dessa para mim? Eu não sei, até hoje, eu não cheguei a perguntar como foi que ele aprendeu a ler, porque naquela época não era qualquer um que lia, mas ele lia. E ele pediu a Bíblia. Aí, ele um dia chegou para o padre e disse, o padre arrumou a Bíblia para ele. Tem uma outra Bíblia aí que é dos protestantes, diz que é uma Bíblia preta, meio do diabo. O senhor sabe dessa Bíblia? Isso não é nada do diabo, não. Ela é igual à nossa, arruma uma dessa também. E ele começou a ler as duas. E um dia ele foi trabalhar numa fazenda que o patrão mandou, e o padre vinha lá uma vez por mês, mas ele disse: eu quero aprofundar nisso, o senhor precisa ir mais fundo nesse negócio, porque aqui tem mais coisa. E olha só que foi a história. Ele indo trabalhar muito distante, ele ouviu um hino: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. E ele pegou o cavalo e correu rumo àquele lugar. A música parou, ele perguntou em todas as casas, não conseguiu achar. Semana seguinte aconteceu a mesma coisa, ele foi lá naquela outra fazenda, a música, ele saiu correndo atrás, nada. Terceira vez, aí ele descobriu que era o mesmo dia. Passou um tempo, ele pegou a Bíblia e disse: Deus que escreveu essa Bíblia,
me leva lá onde eles estão cantando. E ele bateu no cavalo e o cavalo foi galopando. E a música começou. Quando começou, sabe onde estava o cavalo? Em frente da casa. Ele entrou. Era a Igreja Presbiteriana Independente, num culto numa casa, lá em Nova Resende, em Minas. O Evangelho chegou. O encontro mudou uma história. Eu estou aqui porque um cavalo levou o meu avô ao Evangelho. Eu posso dizer, escrever um artigo: na minha família o Evangelho veio a cavalo. Não é lindo isso? O Evangelho é o poder de Deus. Aí essa família vem para cá, chegou na década de 40, meio junto com o pessoal aí, chegaram os Machados, lá o Pacheco, lá, tá vendo o Pacheco lá, o Sampaio, né? Olha que coisa maravilhosa. Meu pai também vem. Lá, primeiro Sertanópolis, o negócio era o seguinte: eles chegavam em Sertanópolis, depois a Açaí, depois Londrina. Aí meu pai chega na casa dos primos, chega no domingo, meu primo, que era metodista, só aqui não tem igreja metodista, só tem presbiteriano independente, nós vamos para a igreja, se você quiser ficar em casa. Ele disse: não, eu vou junto. Chegou lá e encontra um pregador, Jonas Dias Martins. Pronto, um deu outro. Meu pai cai aos pés de Cristo, e lá encontra a minha mãe. Veja só que é o Evangelho. Eu estou aqui porque meu pai teve um encontro, primeiro com Cristo. Meu avô teve aquele encontro. Eu estou contando isso porque cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma história. Um dia houve um encontro e esse encontro mudou a sua biografia, mudou a sua história, mudou a sua vida. Nada é mais importante na sua vida do que o encontro. E nós temos que levar outros a este encontro. Este é o glorioso, poderoso Evangelho de Cristo, que salva, que cura, que transforma, mas acima de tudo, que leva você à eternidade. Jesus disse que não há nada mais importante do que isto. Jesus diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nada é mais importante do que a salvação. Nada é mais importante do que o encontro com Jesus Cristo. Eu estou convencido de que eu e você e nós todos temos que levar homens e mulheres a Cristo. Temos que pedir que Deus ative isto. Vocês que têm parentes, amigos que não nasceram de novo, vocês precisam orar e orar e orar e orar e orar, porque a Bíblia diz que quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz, de modo que falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Este é o encontro. Nós passamos este mês falando do encontro. Eu fiquei olhando para isto e pensei, gente, nós precisamos mais do evangelismo, da compreensão da vida eterna. Falamos do vinho novo, transformado. Fiquei pensando naquele encontro que o pastor falou, do vinho transformado. E eu pensei, quantas pessoas precisam deste encontro como família, do encontro Jesus no lar, na família, transformando o azedume da vida em um vinho melhorado. É o encontro que muda lares, que muda casamentos, que muda homens e mulheres, pelo poder do Evangelho de Jesus.
Como eu gosto de pensar neste poder que vem ao encontro para mover a vida. Eu sempre me lembro de um homem chamado Antônio. Pastor Bruder conheceu a família Apolinário lá em Maringá. Eu me lembro que eu fui à casa daquele homem, um deles, dessa família. Ele é estivador. E este homem consumia tudo que ele ganhava em pinga. E foi tão interessante porque eu fui visitá-lo e senti que a igreja podia ajudá-lo. E nós começamos a ajudar com cesta básica aquela família. Mas aquilo tocou aquele homem, a forma da igreja ajudar, que ele começou a querer vir à igreja e ele encontrou Cristo. E tem algo que eu sempre prezei: evangelismo. Eu me tornei um teólogo, mas Deus tem me falado de novo: volta às coisas primeiras, volta a evangelizar. Hoje eu encontrei um líder de uma igreja e comecei a evangelizá-lo. Ele falou: sabe que eu não tenho certeza de salvação? Vamos então resolver isso já. O evangelho é poder. Eu me lembro que aquele homem nasceu de novo e ele era muito zombado porque se tornou um crente. E quando ele bebia muito, as pessoas falavam: o Senhor Jesus transforma água em vinho. Porque não vamos transformar aqui uma aguinha em vinho. Aí ele olhou para aqueles homens todos e disse: olha, na minha casa ele fez mais do que isso. Ele transformou pinga em comida, pinga em roupa. O evangelho mudou a minha vida. Ele continua fazendo milagres. Olha que naquela simplicidade eu sei de um Cristo que transforma cachaça em vida. Gente, eu estou olhando para esses textos e o meu coração se incendeia. É o evangelho que transforma, encontro que muda você. Me lembrei do texto de Nicodemos, onde Jesus encontra Jesus e diz: necessário, você tem que nascer de novo, você tem que ser feito nova criatura. Sabe o que ele estava dizendo? Você tem que mudar de família. Nascer de novo é mudar de família, sair da família de Adão e entrar na família de Jesus. É morrer para uma vida velha e receber uma vida nova. Eu quero nesta noite dizer: necessário vos é nascer de novo. O encontro é isso. Você é transformado numa nova criatura. Quero dizer à igreja, o alvo da igreja não é ter amigos do evangelho, mas ter homens e mulheres transformados pelo poder do evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo que muda você em uma nova natureza. Nós precisamos de um guia seguro para o céu, e isto é o poder do evangelho que gera em você novo nascimento. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso e disse: sabe, faça esta oração, diga assim: Senhor, eu não entendo muito sobre isso, mas faça assim mesmo em mim. Alguns dizem: eu tenho que entender isso. Não, você precisa se entregar a isso, deixa eu entender depois. Teve um teólogo chamado Anselmo de Cantuária que diz assim: eu não preciso entender para crer, eu preciso é crer para que eu possa entender, porque se eu não crer, eu nunca vou conseguir entender. O evangelho é entrega. É você olhar para esse texto, você pega o texto do capítulo 3 que foi estudado aqui, você dizer assim: Senhor, faça isso na minha vida, faça isso na minha família. Eu semanalmente oro por todos os meus familiares, todos. Semanalmente oro pelo Brasil, por salvação, por outros países também. Meu coração se enche de amor e paixão para que homens e mulheres sejam salvos pelo poder do evangelho. Quando vejo crianças vindo no pacto da graça como família, eu digo: Senhor, abençoa que eles sejam marcados, sejam famílias que estejam dizendo: Senhor, firma a minha casa na tua presença para sempre.
É isso que faz você ver. Quando eu vejo pessoas dando testemunhos, nós já estamos de quinta, sexta geração seguindo o Evangelho. É um maravilhoso poder de Deus. Eu estava aqui emocionado, pastor Ricardo, quando falou aqui o nome do pastor, do presbítero, depois pastor Paulo Hipólito Monteiro, vendo aqui a neta aqui. Eu fiquei pensando, aquele homem foi o primeiro homem que me fez sentir uma paixão pela teologia, pelas coisas. Eu tinha 16 anos, ele que me treinou para fazer a profissão de fé. Eu fiquei pensando, o Zé Carlos está aqui, lembra daqueles dias, eu era um jovem aqui. Gente, quanta história linda. Eu vi aqui grandes evangelistas. Há pessoas que eu olho aqui, eu não consigo olhar para eles sem lembrar de história. Eu vejo ali o Pacheco, não tem jeito, eu não consigo não esquecer do teu pai, de toda a história. Eu vejo ali, todas as vezes que eu olho para o Rafael, eu lembro do avô dele, de um presbítero evangelista, os maiores evangelistas que eu vi nesta igreja. Sabe, quando eu começo a olhar para as pessoas, eu digo, Senhor, ali tem uma história, houve um encontro um dia. No final Deus manda até um brother aqui, a igreja que também nasceu lá no início dos brothers, né? Deus traz um brother para ser pastor. Quer dizer, coisas incríveis Deus faz nessa história. Deus é um Deus que marca as famílias com o poder do Evangelho. Então vocês que estão chegando, Deus está chamando vocês para fazer história. Sabe como é essa história? É uma história com eco eterno. Vocês têm que pregar o Evangelho de Cristo como Jesus, levar esse Jesus que transforma. Vocês que têm parentes que não são salvos, orem até que eles sejam salvos. Levante Cristo na sua vida. Nada é mais importante do que isto, você ver filhos salvos. Eu quero dizer, pais e mães precisam gerar seus filhos no reino de Deus, não apenas no Brasil. Reino de Deus é a meta, é o alvo de levá-los a Cristo, de ser uma marca de Cristo, de ser uma igreja radiante por Cristo. Pais e mães aqui, ouçam o que estou dizendo, avós aqui presente, deixe a marca gloriosa de Cristo. Quantas famílias, eu citei algumas aqui, mas eu estou lembrando de outras já, que eu vi fazer história nessa cidade. Sabe por quê? Por causa do encontro. O encontro com Jesus. É isso, quando eu olho o texto, isso me impressiona cada vez mais. Quando eu olho a samaritana no capítulo 3, você vê, eu estou falando isso, no capítulo 2 é uma história, no capítulo 3 de João é outro encontro, no capítulo 4 é outro encontro, Jesus vai encontrando. Essa mulher samaritana me impressiona, é uma biografia que muda a história. É a primeira pessoa na terra que ouve a mensagem de Jesus, dizendo, eu sou o Messias esperado. Que destino é esse? Eu vim aqui porque você está pedindo que Ele venha. Sou eu que falo contigo. Essa mulher muda tanto de vida que se torna a maior evangelista imediata do Evangelho. É a primeira grande evangelizadora que explode no livro de João. Evangeliza uma cidade toda. Como pode ser isso? O pastor Newton Toller diz que foi o Instituto Bíblico Evangelístico mais rápido da história. 5 minutos ela virou evangelista. Foi a maior formação rápida, sem diploma. Missão. É isso que você tem que fazer. Uma pregadora prega o Evangelho. O encontro muda a minha história, muda a minha vida, muda a nossa história.
mudou. Isso resultou em evangelismo, em testemunho. Eu olho para... Interessante que eu começo a olhar João, é assim um atrás do outro, todo encontro. Isso é no capítulo 4. Aí chega no capítulo 5, Jesus encontra um homem que há 38 anos estava deitado. Ele chegou carregando, aliás, chegou carregado e voltou carregando. Chegou preso, voltou liberto. Queria o mover de águas. E Jesus moveu a vida dele para toda a eternidade. Esse é o evangelho que chega para você. O evangelho que cura as nossas paralisias. Ele é tudo. No capítulo 8, ele encontra uma mulher que está à beira da morte, excluída. E Jesus a inclui, a salva, a transforma, dá-lhe um novo caminho. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Ele cura a interioridade deste homem, toda a sua cegueira. Jesus é a plena luz de salvação chegando. É a verdadeira vida. E depois ainda mais ele encontra Lázaro e traz vida. Naquilo que é impossível, ele torna possível o encontro. Eu tenho uma passada geral em João para você ver os encontros. Cada um deste encontro tem uma característica e você também precisa do encontro. Mas não é só isso. Você precisa ser uma bênção de Deus para levar outros ao encontro. Gente, eu estou aqui olhando no dia da reforma. Eu estou aqui pensando no que Deus fez em Martinho Lutero. O encontro. Ele leu Agostinho. Sabe o que aconteceu com Agostinho? O encontro. Um jovem na França chamado João Calvino leu Lutero. Sabe o que aconteceu com ele? O encontro. Olha como vem vindo, atravessando histórias. Chegou na minha família. Oh, como eu louvo a Deus por ter encontrado o meu avô. Eu estou aqui por causa disso. Eu sei que você vai dizer a mesma coisa. Deus encontrou meu avô, encontrou meu bisavô, encontrou meu pai, encontrou a minha mãe e me encontrou. Eu estou aqui. E nós vamos estar juntos por toda a eternidade, porque nós tivemos um encontro. Mas não fique egoísta pensando só em você. Agora eu quero que você ouça o Espírito Santo. Quantas pessoas precisam de Cristo? Peça que Deus ative em você o dom do evangelismo, uma vida de oração. Eu quero dar a você um encargo agora. Não pare de orar até que todos os seus familiares sejam salvos. Ore mesmo. Faça parte de um pacto de Deus. Senhor, usa-me. Eu quero fazer parte desse projeto de pregar o evangelho. Eu sei que é do jeito de Deus, é Deus que faz, é o Espírito Santo que sopra, é Ele que gera o novo nascimento. Mas Deus quer que eu e você façamos parte disto, orando, intercedendo, ouvindo o Espírito. Você tem que ser uma bênção do encontro. Esse é o desafio do que está tudo escrito aqui. Quero pedir que o Ricardo venha aqui e me ajude agora a terminar de pregar. Quero que você fale disso que está aqui embaixo. Por que que nós precisamos ser uma igreja assim? Por que que nós estamos com isso no peito? Não basta ter isso na camiseta, isso tem que ser tatuado dentro do nosso coração. É isso mesmo, pastor? Tem que tatuar nas nossas células. Sermos a igreja que Deus quer, porque nós fomos alcançados pelo encontro.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E quando a gente entende isso, e eu gostei muito dessa frase do pastor Silas, de que nós fomos encontrados para promovermos encontros, a gente quer fazer isso com esses cinco valores que os novos membros, as pessoas têm ouvido. Queremos conectar as pessoas de uma forma acolhedora, sendo braço e abraço e carinho, se importando, não só falando oi, tudo bem, mas se encontrando de verdade, sabendo o nome, conhecendo um pouco a história, oferecendo ajuda e solidariedade. E uma das coisas que a gente mais escuta, e escutou hoje, dos novos membros, é que a IPI Filadélfia é uma igreja acolhedora. E isso tem a ver com você que está aqui, você que acolhe, né? As crianças, os pré-adolescentes. Falei para o pessoal do Kids Filadélfia que grande parte das famílias que foram recebidas hoje já são semeadura, sabe do quê? Do acolhimento das nossas crianças, do Kids Filadélfia. Olha como Deus é maravilhoso. Mas a gente precisa conectar pessoas de uma forma genuína e pura, sem adereço, é com a Bíblia, com a igreja bíblica, que prega o Evangelho de Deus, com profundidade, com seriedade, mas também com simplicidade. E isso a gente tem tentado fazer com a graça de Deus. Queremos ser uma igreja celebrativa, queremos fazer do nosso culto, dos nossos encontros, das nossas células, das nossas reuniões de ministérios, de tudo aquilo que a gente proclama, a celebração da graça e os efeitos dessa graça na nossa vida, pois pela graça somos salvos. Então queremos celebrar os efeitos da graça a cada dia. Queremos ser uma igreja que promove um encontro de uma forma contextualizada, ou seja, que está conectada com o nosso tempo. Tanto é que o mês que vem, o mês inteiro vai ser um mês evangelístico, porque nós vamos falar respostas. Deus, a palavra e os porquês. E nós queremos dar respostas bíblicas aos porquês do de hoje, de tanta luta, de tanto sofrimento. Então, a gente quer estar ligado, antenado com o que está acontecendo, com a vida das pessoas, com as suas realidades, com as suas lutas. Nós queremos fazer isso. Mas a gente também quer ser, por último, uma igreja missional. Promover um encontro com pessoas que sejam alcançadas que ainda não foram. O parente, eu tenho familiares que precisam de Jesus. O pastor Silas disse que ora pelos seus familiares. Eu também oro. Eu tenho amigos que ainda não foram encontrados por Jesus. Você deve ter amigos. Eu tenho vizinhos que ainda não foram encontrados por Jesus. E eu já oro pelos meus vizinhos. Eu tenho muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, uma igreja missional é uma igreja que olha para o outro com a intenção de ganhar aquela vida para Jesus. E é isso que a gente quer promover: encontros acolhedores, encontros bíblicos, encontros celebrativos, encontros contextualizados e encontros missionais para a glória do Cordeiro. Amém? Você está junto nisso? Vamos trabalhar juntos? Vamos crer que Deus vai trazer muito mais através desses encontros, amém? Juntos nós somos mais fortes. E você faz parte disso. Quero que você fique em pé, nós vamos orar por você. Esse é um desafio que você teve um encontro e você precisa provocar o encontro. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus as pessoas que você quer ver salvas. Há filhos aqui que querem ver seus pais, ou o pai ou a mãe salvos. Talvez você tenha filhos que você quer ver salvos. O irmão, ou irmã, ou parentes. Eu vou dizer a você que a Bíblia fala que é uma nuvem de testemunhas. Esses nuvens de testemunha são pessoas do passado dizendo a mim, a você: pregue o Evangelho, vá logo. Eu fico lembrando, porque eu estou falando aqui da reforma de John Knox, que orava: dá-me a Escócia, ou eu morro. George Whitefield orava: dá-me almas ou tira-me a minha.
David Blend dizia: Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas em tuas mãos para salvar almas. Eu quero hoje convidar você para dizer: Senhor, traga salvação. Talvez você tenha aqueles amigos que você gostaria de ver salvos, ou cunhados, cunhadas. Faça disso um ato, um jeito de viver diariamente ou semanalmente, mas ore. Peça que Deus coloque no seu coração uma oração. Sabe por quê? Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. A reforma tem uma meta: só Cristo, só graça, só fé, só Escritura, só lhe deu glória, só a glória de Deus. Feche os olhos. Pense numa pessoa, 2 ou 3. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus, que o Senhor use estas pessoas para salvar e para ver homens e mulheres salvos. Aquele filho e filha que quer ver a sua mãe e seu pai, seus filhos salvos, netos e netas, traga salvação, que haja o encontro, Senhor. Senhor, eu quero pedir àquelas pessoas que estão conosco, que não tiveram ainda o encontro, não têm uma segurança certeira de salvação, que nesta noite entregue sua vida a Cristo. Se há neste lugar alguém, ou alguém que está conosco agora ouvindo, que não tem certeza de que nasceu de novo, possa dizer: Senhor Jesus, gera em mim um novo nascimento. Gera um novo nascimento. O Senhor disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ó Senhor, que o Teu Espírito atraia estas vidas agora. Obrigado pelo encontro. O Senhor um dia me encontrou. Um dia o Senhor encontrou a minha família. Ó Senhor, usa-me para levar milhares de pessoas ao encontro. E que os próximos anos da nossa vida sejam os melhores para evangelismo. Pai, agora eu quero orar por esta igreja reformada, no dia da reforma. O Senhor um dia plantou nesta cidade uma igreja evangelizadora. Um dia, Senhor, um homem chegou nesta cidade e orou debaixo de uma figueira que esta cidade fosse alcançada por Jesus Cristo. Famílias chegaram aqui, Senhor. Pai, quantas orações, quanto desejo evangelístico o Senhor plantou aqui. Eu quero pedir que o Senhor ative os dons e ministérios de evangelismo nesta igreja, em nome de Jesus. E os próximos anos, até a volta de Cristo, sejam os maiores em colheitas sem limites. O Senhor disse: lancem as redes, hajam milagres, famílias salvas, nesta cidade. E agora, Senhor, com o mundo da internet, uma igreja que se expande para o estado, para o país e para o mundo. Dá-nos a igreja do Teu ponto de vista. Dá-nos redes, Senhor. Conserta as redes de nossos lares e famílias, da liderança da igreja, para a salvação de milhares, para a glória de Jesus, nesta geração, antes da volta gloriosa de Jesus Cristo. Usa Teu povo, em nome de Jesus. Eu quero abençoar os pastores desta igreja, os presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, líderes de ministério, líderes de células. Que cada pessoa receba uma unção poderosa do Espírito Santo.
Encha esta igreja do teu Espírito, Senhor. Quanto seja possível, uma igreja no século 21 ser cheia do Espírito Santo, por causa do que Cristo fez na cruz e na ressurreição, e está sentado à direita do Pai. Encha a igreja do teu Espírito, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga: em nome de Jesus nós recebemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Vamos aplaudir a Cristo.